Oiê, mais um episódio do Conversa no Closet no ar. Oi, gurias, tudo bom? Oi, tudo bom? Oi, meninas! Então, galera, a gente tem um episódio hoje que é um assunto bem interessante. Nós vamos falar sobre maternidade. E sendo mulher e, além de tudo, sendo filha de alguém, eu acho que me toca. Não sou mãe ainda, mas esse assunto me toca. E aqui no podcast temos a Mai, que é mãe, né? Então, assim, todos somos filhas de alguém. Então, acho que a gente tem algum lugar de fala para falar sobre isso hoje. E quando eu estava me preparando para o episódio, eu procurei algumas referências, assim, eu fiquei pensando várias coisas que eu queria falar. Até falei com as gurias que eu estava muito nervosa. Na verdade, talvez essa está sendo a terceira, quarta vez que eu estou tentando gravar isso aqui. Tá difícil, tá? E valorizem, galera. E tem uma frase que foi atribuída a Cora Coralina, que é renovadora e reveladora do mundo, a humanidade se renova no teu ventre. E para mim, essa frase ela mexeu muito comigo, porque essa ideia de que em nós mulheres, na mãe, em mães, está presente a humanidade, me pegou bastante e eu fiquei refletindo muito sobre isso, sobre esse papel que temos, né, no estabelecimento de novas culturas, de novos povos, como mulheres, como mães, de firmar essa humanidade, né? E talvez isso seja um pouco. Tem um viés essa nossa fala, porque eu falo desse ponto de vista de uma mulher. Quero deixar claro aqui que eu não estou de nenhuma maneira fazendo fazendo a guerra dos sexos, tá? Entre mulheres e homens. Cada um tem o seu papel muito importante. Mas, quando a gente pensa na maternidade, e quando a gente pensa na humanidade, não há formação de uma nova humanidade, de uma nova vida, sem uma mulher ativamente. Infelizmente, há a formação de novas vidas sem uma participação ativa de um homem, né? Mas essa ideia de criar um novo cidadão, criar uma nova vida, ter todo um cuidado e proteger, né? Esse novo ser está muito associada ao feminino, né? A mulher. E eu fiquei pensando assim, né, que ao longo do tempo essa essa ideia da maternidade, ela acabou ficando um pouco dominada pelos homens, né? Que a mulher deixou de ter possibilidade de escolha, possibilidade de uma voz ativa na sua vida, né? Ao longo da história da humanidade, a gente tem muitos homens que ceifaram mulheres, ceifaram vidas, e ceifaram também a individualidade, a feminilidade, a escolha, enfim. E isso, eu fiquei refletindo um pouco sobre isso. Pensando sobre isso, eu fiquei me questionando sobre essa questão de ter esse papel de criar um novo ser, um novo cidadão, né, que a gente acaba tomando como nosso para desde sempre, assim, né? Eu fiquei pensando muito na época que seres humanos eram nômades, sabe? E as mulheres ficavam para trás, ficavam nas tribos, ficavam nesse ambiente, tomando conta das crianças, dos mais velhos, dos machucados. E eu até tem uma coisa que eu uso muito com as minhas amigas, assim, que é interessante como algumas características que a gente, por exemplo, acha fofo ou acha legal dos bebês, né? Acha bonitinho e tudo mais, foi desenvolvida para estimular esse lado cuidador, né, da mulher. Tanto que a gente, como mãe, que tem uma resposta a isso. O homem acaba não tendo uma resposta, por exemplo, ao choro do bebê tão efetiva quanto a mulher. E mesmo o cheiro, né, o cheiro da cabeça do bebê, ele tá ali que é para estimular um cuidado, estimular a formação de ocitocina e tu ter aquela sensação de prazer e
enfim, querer acabar lactando, né, por conta desse cheiro. Então, quando eu pensei sobre isso, eu também me lembrei que a gestação ela foi um dos elementos para a primeira noção de tempo, que as mulheres percebiam, né, que elas tinham um ciclo, e a percepção de que a gestação, ela quebrava esse ciclo, ela modificava, né, esse ciclo, ela veio a partir de observações das mulheres. Então, assim, a primeira noção de tempo, de passagem de tempo, de cuidado, de manutenção daquela estrutura familiar, veio de mulheres. E eu acho que é desse movimento maternal que a gente tem. Então, assim, para mim é um assunto super interessante. Eu adoro ficar falando sobre isso, eu adoro ler sobre. E, embora não sou mãe, tenho ainda muito a descobrir, muito a desbravar. Eu queria perguntar para vocês, gurias. E eu vou começar pela Mai, que é a mãe do rolê. Até é meio difícil essa pergunta, hein? Eu queria que tu descrevesse a maternidade em 3 palavras. Tu já me escutou descrever qualquer coisa em menos de 150 palavras, Nath? A pessoa Finge que é o Twitter. prolixa ela. Eu nunca fui do Twitter ou curti o Twitter. Não é minha rede social, não me cabe ali. Não me cabe ali. Eu não caibo em 140 caracteres, entendeu? Mas, nem sei se ainda é essa a regra do Twitter, mas era 140 antes, né? Nem existe mais Twitter no Brasil. Festejamos. Ei, eu vou dizer, viu? Deixou a mãe sem palavras. Olha só. Deixou. Mas só são Eu, 3 como pra mim. filha, também acho difícil pensar Ó, em maternidade, em mãe, só em 3 palavras. Mas eu acho que é um exercício importante para a gente conseguir não só enumerar muitas outras, mas fazer aquela... Não é nem uma ideia de um ranking, mas assim, o que para mim, eu identifico mais, sabe? olha só. Eu vou começar com a primeira palavra que eu tinha anotado na pauta. Tipo assim, pra falar sobre hoje. Que eu acho que não tem como falar sobre maternidade sem falar sobre abdicação. Certo? Agora a segunda palavra. Eu vou dizer entrega. E a terceira palavra, Deus, Nath. Não sei mesmo como é que eu escolho só 3. Mas deixa eu ver. A terceira palavra eu vou dizer... Pode ser, tipo... Ah! Pode ser uma palavra. Amei! Porque eu vou explicar. Eu não tô conseguindo achar uma palavra pra expressar aquela sensação de algo que rasga você de dentro pra fora, entendeu? É isso, tipo, rasga não só literalmente, mas, né? Porque essa criança precisa sair de algum jeito, mas é isso. Eu me sinto rasgada de dentro pra fora desde que ela nasceu. Respondi a pergunta. Ou seja, o A pode ser um atravessamento. De certa forma. E tu, Mari? Tu ficou quieta aí. Pois Eu é. quero saber de ti também. Eu não sim, querida. 3 então- palavras. Então é porque eu subentendi que era pra maternidade humana, né? Não a maternidade pet. Não sei porquê. Mas assim, primeiro, eu vou quebrar aqui protocolos. E geralmente a gente faz isso no final, mas eu já vou dizer logo. A estrelinha do episódio vai pra Maiana. E é isso. Não tem como não ser a estrelinha do episódio pra Maiana, porque é a melhor mãe do mundo, sim. Né? A mamãe do ano. E Marina é a bebê do ano. E Marina é muito sortuda de ter Maiana. Meu Deus, a pessoa nasceu uma vez na vida e vir filha de Maiana. Veja só que privilégio. Aí tá. E a outra coisa que eu quero dizer é já começar na militância. Mãe de pet é pet sim. É mãe sim. Me
desmantelei todo aqui na militância, mas é isso. É mãe, é pet é filho e fica tudo bagunçado. A gente fica perdido na identidade, né? Eu já falei várias vezes, né? Que eu olho pra Preciosa, eu não vejo cachorro, eu vejo uma filha. E no caso, eu acho que eu virei uma mãe cachorra, né? Tá, tudo bem. Ai, gente, eu tava até contando aqui as palavras, porque eu cheguei em 4. Mas um a gente pode não considerar, que é melhor amor do mundo. Aí pulo do, né? Aí fica melhor amor do mundo. Meu Deus, minha filha, a melhor coisa da minha vida, a melhor coisa do meu dia, é o melhor amor do mundo. Já vou começar a chorar, porque foi a melhor coisa que eu fiz pra mim, a minha filha Pet. E é isso. Mari desvirtuou totalmente o meu Totalmente, plano. Vem colocar regra para o ascendente aquário. O aquário diz assim, no. Até porque eu ia trazer uma pauta que é mãe de pet não é mãe. Não, nem vem com essa. Sabe por quê? Eu vou dizer logo. Completamente. Eu vou dizer. Teve uma vez no Insta que eu fui interagir com a menina que ela botou isso, amiga do meu bofe. Aí ela colocou nos stories. Foi a primeira vez que eu... Ó, minha filha se manifestando. Foi a primeira vez que eu vi essa polêmica, que eu não sabia que era uma polêmica, porque na minha cabeça era tipo assim, é claro que é mãe também, sabe? E aí eu respondi, mãe de pet é mãe sim. Na minha inocência, eu já tinha minha filha, né? Aí ela falou assim, não, porque a carga não é igual. Aí eu, tipo, respeito a questão da carga, porque é inegável, porém... Então, você quer dizer pra mim, seguindo esse preceito, é tipo assim, mães que perderam bebês não são mães, porque não tem a carga. Não faz sentido. E a outra coisa, que é o que a gente super vê, né, principalmente na maternidade das redes sociais, com as blogueiras, que a gente começou até a discutir mais, ter mais, assim, noção das várias coisas relacionadas à maternidade, é que a gente super vê a bandeira do tipo, não meto o bedelho na minha maternidade, mas pode meter o bedelho na minha maternidade pet. Então eu digo, aqui não, eu sou mãe sim, porque eu me preocupo, eu tenho uma carga mental de saber qual é a vacina, quando é o banho, cortar a unha, a ração, prestar atenção se tem alguma pinta, se tá tudo bem, se secou direito depois do banho para não ter dermatite, se tá enjoada da ração, se não tá enjoada da ração. Então, eu tenho todo um cronograma que eu tenho que prestar atenção e cuidar do mesmo jeito que eu teria que cuidar se tivesse uma criança. Não seria exatamente a mesma coisa, mas existe um cuidar ali, um zelar, né? Então, se tem mulher que às vezes é mãe do marido, por que eu não posso ser mãe da minha cachorra? Eu sou mãe sim. Bom, deixa eu seguir aqui no meu ritmo, porque eu não quero discutir. Eu sou uma pessoa que eu evito conflitos, então eu vou seguir a minha pauta e não vou não vou botar minha opinião. Gente, esse episódio, ele vai que é o seguinte. Vai mesmo. Mas assim, seguindo, né? Quando eu pensei, eu achei tão interessante, porque assim, quando eu ouvi a fala da Mai, ficou muito claro, assim, essa diferença, porque as minhas palavras foram cuidado, abdicação e conexão. Quando eu pensei, assim, tipo, nas 3 palavras realmente que eu penso, quando eu penso na minha mãe, né? E apareceu de novo pra ti a abdicação, né, Mai? Que é uma coisa que eu até anotei aqui. E eu percebi como é diferente desse lugar, essa visão, né? Tu tá vendo... A tua visão, ela é de mãe, né? Eu achei massa isso, de tipo assim, de como tu entende aquilo, como isso te afeta, né? E eu já fui, a primeira palavra foi pra mim o cuidado, que é tipo assim, quando eu penso na minha mãe, eu penso no cuidar, no zelar, enfim, claro que depois, logo em seguida, ligadinho ali, quase que parece isso aqui, assim, que é abdicação. Porque eu sei o quanto esse cuidado, o quanto esse zelo tá associado a
deixar de dormir, deixar de comer, deixar de... Enfim, N coisas que às vezes a gente ouve, mas também a gente observa, né? E pensando sobre essa questão da abdicação de si, eu não sei, eu fiquei pensando assim, Mai, como que tu percebe como que tu percebe isso? Porque, assim, existe uma cobrança da sociedade, né? Tipo assim, em relação a como uma mãe deve ser. Existe a questão de muitas mulheres, todas as mulheres têm capacidade de ser mãe, teoricamente, né? Saudáveis, têm capacidade de ser mãe, temos ali o dom da vida e tudo mais. Todas as mulheres deveriam ser mãe? Talvez não. Todas as mulheres querem ser mãe? Também, não querem todas. Mas ainda assim há uma cobrança muito grande entre, ok, aquela mulher, ela é mãe ou ela quer ser mãe. Aqui tá a lista. Aqui tá a lista de como você deve agir e o que você deve fazer e como você deve ser. Tanto que a gente tem aquele conceito que, assim, mãe é mãe, não importa o lugar do mundo, né? Tipo assim, a minha mãe é igual à mãe de vocês, na casa de vocês, porque falava exatamente a mesma coisa. E ao longo da vida parece que a gente vai transicionando, mesmo não sendo mãe, virando... Eu sou, por exemplo, mini Rosana. Às vezes eu me pego falando exatamente uma coisa que minha mãe falava e que quando eu era criança eu detestava. Eu ficava assim, meu Deus, que injusto. E aí depois eu penso, meu Deus, minha mãe estava completamente certa. Eu era uma inconsequente. Eu era uma inconsequente, como assim eu deixava o feijão queimar e ela tava louca de fome, a coitada? E eu só tinha o trabalho de botar o feijão pra cozinhar, eu ia lá e queimava, e achava um absurdo ela brigar comigo. Mas enfim, como que tu entende, Mai, nesse lugar de assim, tu já sendo, né, já tendo uma filha, tu acha que tu incorporou as cobranças ou simplesmente elas eram reais? Sabe? A lista de como você deve ser e o que você deve fazer, ela é realmente é real. Que difícil, Nath. Olha, esse episódio vai ser difícil. Mas, assim, é muito engraçado. Eu tô aqui escutando e rindo. Por exemplo, essa coisa da gente incorporar a mãe da gente, né? Eu sempre amei dormir e continuo amando. Tipo assim, um dos meus passatempos favoritos é dormir até tarde. E manhã, acordava cedo, falava alto, batia na porta, tava nem aí, você tá dormindo, o problema é seu, entendeu? Tipo assim, já dormiu a noite toda, tá na hora de acordar, é isso aí. E eu ficava indignada. Aí, esses dias, desde que Marina nasceu, a gente botou um blackout no quarto da gente, que a gente não tinha ainda. E, nossa, faz muita diferença. Fica aquele escurinho gostosinho no quarto, sabe? Até a hora que você quiser, tá lá escuro. Mas, eu passei a ser a pessoa que levanta da cama, ela tira o blackout, canta a música do Mundo Bita lá, do Bom Dia, o sol já nasceu lá na fazendinha. Todos os dias eu começo com essa música, só que eu fiz a adaptação de que acorda, não sei se vocês conhecem, né? A música correta é acorda o bezerro e a vaquinha, mas no meu caso é a bezerra e a vaquinha, né? Estamos acordando juntas. E aí que Jonathan ficou indignado esses dias. Tipo, tu virou uma mãe! Por que tu tá abrindo um blackout e tá dormindo? E tipo, mas já são, sei lá, se eram 9 da manhã, 9h30, não me lembro. Tá na hora de acordar. Tipo, e essa minha rotina com Marina todo dia. Você tá na cama hoje até tarde? Me desculpa, eu não pensei nisso. E aí eu fiquei rindo o dia inteiro, lembrando e rindo. Porque, tipo, meu Deus, eu virei a minha mãe. Sabe? Eu virei a mãe de João que batia na porta pra dizer assim, tá na hora de desligar o ar-condicionado, tá na hora de levantar, tá tarde já. Não acredito que eu virei essa pessoa, mas parece que sim, né? Agora, falando sério sobre a questão da lista, a lista, né? Do tem que. Por um lado, sim, tem várias coisas que nossas mães faziam que hoje eu entendo melhor, realmente, essa questão de... Parece que a gente vai tudo pra mesma escola, né? Pra aprender a dizer a mesma coisa, de que você não é todo mundo, de que eu vou me embora dessa casa, ninguém me ajuda, ninguém me valoriza, você só vai entender quando eu for embora. O que mais? Tem várias coisas que só uma mãe sabe. E aí, realmente a gente vai percebendo essas coisas na vivência. Mas outras, eu acho que, assim, maternidade é aquilo que... as regras, né? Não a maternidade em si, mas... Enfim, uma coisa tá ligada na outra. É aquilo que funciona pra você, sua família.
Existem regras demais. As pessoas querem controlar demais e dizer o que tá certo e o que tá errado. Mas, no fim, você vai fazer o que funciona dentro da sua realidade. Hoje, com o acesso às redes sociais, né? Tipo, essa cobrança parece que ela é elevada a N, sendo N o maior número que existe nesse planeta. Porque todo mundo quer ser especialista em alguma coisa. Tem especialista em sono, especialista em amamentação, especialista em desenvolvimento motor, especialista em fala, especialista em língua presa, especialista em tudo que você imaginar. E, além disso, todo mundo que é mãe e criou os próprios filhos acha que é especialista dos filhos dos outros também. Porque funcionou com ela, deve funcionar pra todo mundo. Se você não faz isso, tá errado. E é muito difícil. É muito difícil você se manter sã nesse mundo em que todo mundo quer te dizer como fazer e que as escolas de pensamento são completamente contrastantes, sabe? Tipo, pra cada um que diz A, tem que dizer. Não é nem B, C, D. Não, é o mais oposto possível no universo daquela realidade. E isso começa desde antes de você engravidar, viu? Desde assim, você pensou, quero tentar engravidar. Pronto, já começa o caos. Engravidou, lascou. Porque tudo que você sente pode ser, é normal da gravidez, ou pode ser, é porque você tá perdendo esse bebê. É normal da gravidez. É porque tá dando tudo errado aí nesse desenvolvimento. Entendeu? Tipo assim, não tenho. Não sei, vamos investigar. É tipo assim, ou é normal. Tá sangrando, é normal. Ou você perdeu o bebê, entendeu? Tá com dor nas costas, é normal. Ou é sinal de que você tá abortando esse bebê. Tá com dor de cabeça, é normal. Ou você tá com a pressão muito alta e você vai ter pré-eclâmpsia e você tem que ter cuidado, porque você pode morrer no parto. Entende? Tipo assim, caos. E aí e aí você para essa criança e aí começa, né? Todo mundo que quer te dizer melhor como que faz pra educar, como que faz pra criar, como que faz pra alimentar. Dá peito, não dá peito, bota pra dormir na cama, não bota, quarto separado ou não, mamadeira ou não, chupeta ou não, qual tipo de chupeta, qual tipo de mamadeira, qual tipo de bota pra dormir, quantas horas pode dormir. Olha, é difícil. Então, assim, as regras, elas têm um porquê. Eu vejo, assim, na minha realidade, tipo, é por isso que as pessoas dizem que é bom fazer desse jeito, entendi. Mas também tem aquela coisa de tentei, não funciona. Minha criança funciona diferente. Vou fazer o quê? Tipo assim, aqui em casa, se eu faço o que todo mundo recomenda, não dá certo. E isso aqui dá certo. Eu vou fazer o que dá certo com a minha filha. Então, eu acho que se a gente voltar para aquela coisa de ser esponja, sou filtro, sabe? Se você for esponja, você vai perder a sua sanidade. Porque você e a criança já é difícil. Você, a criança e o universo, lascou, entendeu? Então, é importante filtrar. Tentar entender o porquê que as recomendações são as que são. O porquê que sua mãe fazia o que fazia, falava o que falava, mas também olhar pra si e pra sua criança e pro seu marido, sua parceira, sua parceira, enfim, a sua realidade e ver, faz sentido? Acolho. Não faz sentido? Descarto. E não se apega, porque senão você vai ficar louca. É o que a gente imagina, né? Que a gente ouve todo o tempo essa questão de todo mundo tá pronto para dar pitaco, para dar pitaco, mas sem entender a realidade do outro, né? E ainda um pouco nessa temática, Mari, eu fiquei pensando, tu acha que tu incorporou, tipo assim, tu realmente assumiu a personalidade da tua mãe? Tu reconhece isso? Com certeza, meu Deus do céu. É muito engraçado que às vezes eu fico aqui, né, falando com eles. Aí, do nada, eu solto, eita, eu tô igualzinha a vocês, hein? É tipo assim, não é nem exatamente só a minha mãe, é mãe e painho. Cada um tem a sua cota, sabe? Aí, do nada, eu tô aqui sendo Ctrl+C, Ctrl+V, sabe? E a outra coisa que eu lembrei pro episódio é que muitos anos atrás eu postei uma foto com a minha mãe de Dia das Mães. E aí a legenda era assim, filha que cuida da mãe também é mãe. Feliz Dia das Mães pra gente. Foi um negócio assim que eu coloquei. Então, às vezes, tinha muito essa
essa troca de papel, sabe? Que eu não sei se vocês já chegaram, mas eu já vi até uns memes na internet que é quando o seu pai some, não diz onde tá, no telefone e tal, e o filho fica doido. Cadê e tal, não sei o que, sabe? Pronto, eu também vivi isso. Eu também vivi a troca do... Parece que quem tava maternando era eu, sabe? Agora que tu falou isso, sabe que eu fiquei pensando, sabe? Sobre a polêmica que levantamos antes. Mas também, sobre mãe de pet. Mas e também essa questão de... Eu reconheço isso, que eu, às vezes, eu tenho essa atitude, que é Ctrl-C, Ctrl-V da minha mãe, que às vezes até me irrita. Porque assim, meu Deus do céu, eu me incomodava com isso e agora tô eu aqui achando isso são. Porque é. Mas quando eu era mais jovem, eu pensava, não faz sentido. Aí virei eu meio bitolada, assim. Mas tá. E eu me pego nesse lugar, assim, que é... Claro que não é um maternar, mas essa atitude de cuidado e tudo mais com os meus amigos e com a minha irmã. Tanto que a minha irmã me chama de mamana. De mamãe com mana. Porque às vezes eu acho que eu tinha esse lance, assim como eu tinha de irmã mais velha, meio ruim, assim. Eu também tinha um lado meio mãe, de cuidar e de, enfim, tá puxando a orelha, dar conselho e tudo mais. E eu reconheço isso. É interessante, né, a gente pensar como transiciona. E embora as mães sejam diferentes, claro que tem esses padrões, assim, que parece que a gente passa por uma escola de mãe, ainda assim tem essas peculiaridades, assim, no trato e no cuidado, que são só da nossa mãe. E que eu fico pensando, quando a gente tiver filhos, enfim, quem querer filhos, também vai criar essas novas memórias, essas novas ligações, assim, né? Eu já cheguei, quando eu era pequena, quando eu era criança, eu falava pra minha mãe assim, até minha mãe até hoje ela dá risada e tal, ela fica tirando sarro, porque eu acho que quando ela falava comigo, e ela falava assim, quem que é minha menina especial? Aí eu falava, especial. Aí eles ficam assim nessa memória, e a gente tinha um joguinho que era assim, não pode beijar junto. Tipo, tu fica assim juntinho, e aí tu tem que tentar beijar, só que não pode beijar no mesmo tempo, assim, tu fica... Ai, eu sabe? já testemunhei, é muito fofo. E eu e minha irmã, a gente também joga, e eu já também testei, tipo, jogar com meu namorado, assim, não é o mesmo esquema, sabe? Tipo assim, é um chameguinho da minha mãe, sabe? É uma coisa muito interessante isso, e eu fico pensando como isso marca, né? Marca, às vezes, mais do que esses trejeitos que são parte da Escola Internacional de Mães, que elas ganham o diploma. Mas esses jeitinhos, assim, eu queria saber de vocês, como as mães, ou então com a Marina, né? Com tu sendo mãe, Mai. Que memória que tu tem, assim, que é gostosinha, que é só tu e a tua mãe? Eu acho que esse é o episódio que eu choro. Todo mundo já teve, né? Ai, gente, eu tô emocionada. Primeiro que você falando aí, Nath, me fez lembrar, assim, um negócio que eu vi na internet, uma coisa bobinha, mas que era assim. Já parou pra pensar que quando sua filha disser assim, pera aí que eu tenho que ligar pra minha mãe pra saber se eu posso? É pra você que ela vai ligar, sabe? E aí, desde que eu li isso, eu já perguntei a Jo 1000 vezes, eu fiz, amor, tu é o pai, que ela vai dizer assim, não sei, tenho que falar com o papai pra saber se pode. E ela vai te ligar pra saber se pode. Já parou pra pensar nisso? E eu fico com isso sempre na cabeça. Tipo assim, minha gente, eu sou mãe. Eu não caiu a ficha ainda. Toda vez fala, mãe do rolê, mãe do rolê. Eu fico tipo, quem? Sou eu. Então, assim, escutar essas coisas e imaginar, sabe? Tipo, vai ter aquela comidinha que eu vou fazer que pra Marina vai ser a comidinha da mãe dela. Que é muito especial, né? Eu falo, tipo, meu Deus, mas vai ser eu que vou fazer. Vai ser o bolinho que a mamãe faz. E um dia eu vou ser avó. Chorei horrores uma vez, porque um dia eu sei ser avó.
Mas, enfim, foi uma época emocionada da minha vida, uma época sensível, porque eu queria ser a vovó que fazia as comidinhas gostosas, mas que pra isso precisava ter um filho antes, eu não tava conseguindo engravidar, e aí eu entrei numa noia total, enfim. E aí. é, Mas é isso, tipo, ela vai ter essa relação de a música que a mamãe gostava, ou gosta, né? A comidinha que a mamãe faz, as falas que a minha mãe fala. Ai, pensar nisso é chocante, porque por mais que seja muito real, né? Vocês sabem que Marina é bem real. Ainda é tão novo, sabe? Tipo, ainda não deu tempo de desenvolver essas coisas que vão além do amamentar e botar pra dormir e brincar e ver ela descobrindo as coisas. Tipo, ainda é muito novo. Mas, por exemplo, um dia desses, pela primeira vez, ela tava chorando, chorando, chorando com o João, eu tomando banho. Aí, quando eu saí do banho, ela esticou o bracinho pra vir pra mim. Tipo, pela primeira vez. Ela, tipo, me viu e quis se jogar do colo dele, basicamente. Meu olho encheu de lágrimas instantaneamente. É tipo assim, meu Deus. Minha filha sabe que eu sou a mãe dela, entendeu? Tipo, lugar de segurança. Enfim. Não tem nada a ver com a sua pergunta, né? Mas falando da minha mãe, da minha relação com a minha mãe, com certeza tem as coisinhas que são dela, né? Que são da gente. E eu queria dizer assim, eu lembrei de uma, mas na verdade vem um bocado. Né, vem um bocado. Tem essa questão do beijinho, tem a questão de andar de mão dada. Tipo, desde muito novinha a gente anda de mão dada, sabe? Tipo, é uma coisa muito, tipo, ela tava aqui esses meses, né, que Marina nasceu e tal, e a gente vivia de mão dada, tipo, assistindo filme de mão dada. E outra coisa, a gente assistiu bastante filme. Minha mãe ama filmes. E eu cresci vendo muito filme, porque minha mãe ama filmes. Mas hoje em dia eu não assisto tanto. Hoje em dia eu assisto série. Só que com mãe aqui, a gente assistiu muito filme, muito filme. E eu tenho uma memória muito específica que é tomar. Não é sopinha de feijão, é tipo um feijão batido. Feijão batido, tá tipo um caldinho mais grosso de feijão. Toda vez que eu ficava doente, ela fazia. Tipo, faltava aula, né? Aí ela fazia esse feijão batido. E a gente ficava assistindo o filme, eu tomando esse feijão. E eu consigo sentir o gosto, entendeu? Do feijãozinho, de estou dodói. E manhã tá cuidando de mim. É isso, tipo, bem aleatório. Mas é uma das minhas memórias favoritas da vida, assim, tipo, que pra mim é muito minha mãe, entendeu? O feijãozinho batidinho do precisa ficar forte porque tá dodói. É, é isso, responder a pergunta. Gente, eu hoje, eu sabia que eu ia chorar, né? Que quando eu falo da minha mãe, pronto. Eu choro. E eu esqueci de pegar meu lencinho pra eu enxugar minha. Eu esqueci, gente. Mas é isso. Eu não vou me prolongar muito, não, porque as pessoas devem estar se perguntando, meu Deus, essa daí criou um podcast pra chorar, né? Pra chorar na internet. Sim, a resposta é sim. Mas o problema é que eu só descobri depois. Depois que eu já tava vivendo, sabe? Mas a coisa bem eu e manhinha é uma frase que ela falava pra mim. Eu sou você, você sou eu. E é isso. Eu também esqueci de pegar meu lenço. Já tava aqui dando uma choradinha. Ai, bom, no episódio passado a gente trouxe bastante. Parece que a gente tava se preparando pra hoje, né? Que a gente falou várias vezes sobre algumas questões da maternidade e tal. E eu comentei dessa questão do susto, né? Tipo, se eu for engravidar, eu sinto que tem que ser no susto, porque faz parte da minha história. Eu saber que, enfim, rolou um acidente aí, um acidente do universo, e eu vim, né? E os meus pais me tiveram e tal. E eu fiquei pensando um pouco sobre isso, sabe? Porque, assim, eu tenho várias amigas que planejaram, né, a gravidez, que aguardaram muito, que inclusive passaram por perdas gestacionais, ou que, enfim, não conseguiram engravidar durante muitos anos, até hoje, né? E eu sei como isso é dolorido, porque eu vejo esses relatos, eu acompanho um pouco isso. Mas eu também fiquei pensando nessa questão de você tá vivendo tua vida e de repente tu me engravida, né? Fora do planejado, fora, às vezes, até do esperado. Às vezes não há planejamento, não há um querer ser mãe, mas
a um ter que ser mãe, sabe? Assim, simplesmente surgiu uma criança. No Brasil ainda, a gente tem a questão de que no Canadá existe o aborto, né? Mulheres podem recorrer a esse recurso, é público, né? No Brasil não, a gente teve tem alguns debates, para além das questões pessoais e religiosas, né? Pensando na saúde da mulher, no Brasil não temos essa possibilidade, então, caso mulheres engravidem e não queiram ter filhos, vão ter que recorrer para outros recursos, né? Ou ter essa criança, ou botar produção, ou enfim, N coisas, né? Às vezes, inclusive, recorrer a medidas ilegais, né? E aí eu pensei um pouco sobre isso, assim, sobre essa ideia de ser mulher e ter que lidar com uma situação inesperada, né? Eu sei que agora a Mai falou que tu planejou, né, Mai? Então, assim, eu quero saber o que tu pensa sobre isso, mas, assim, eu acho que pensando nesse lado de inesperado, como essa abdicação, ela vem, parece que forçada, né? Eu fico pensando quão difícil deve ser, porque tu planejar ser mãe, tu sabe que tu vai ter que abdicar de muitas coisas, mas quando tu não planeja e tu ainda assim quer exercer tua maternidade, porque tem muitas mulheres que não exercem a maternidade, né? E aí vão recorrer a outras questões, né? Outros subterfúgios. Mas quando tu engravida e quer exercer essa maternidade, esse abdicar, eu acho que ele vem com um sabor muito salgado, sabe? Assim, quase azedo, assim, na boca. Que fica mascarado, talvez, com todo o amor, todo aquele, enfim, banho de ocitocina, banho de hormônios e tudo mais. Então, tu acaba imagino, não pensando muito sobre isso. Mas eu acho que é importante a gente reconhecer, sabe, esse choque de realidade que acontece. E eu penso muito sobre isso, sabe? Sobre a minha mãe. Eu acho que, assim, ela queria ser mãe, mas eu acho que ela não estava esperando naquele momento, né? Então, muitas vezes eu já ouvi não de um lugar de como é que é regret? Arrependimento. Não num lugar de arrependimento, mas num lugar de aconteceu, e aí eu tive que lidar. E eu, como filha, às vezes, ficar nesse questionamento, assim, sabe? Se não tivesse acontecido, tantas outras coisas podiam ter sido melhores na vida e tudo mais. Claro que quando a gente tem essa conversa, minha mãe, tipo assim, não, maternidade é a melhor coisa, nada é melhor do que ter você na minha vida e tudo mais. Mas, às vezes, eu acho que essa coisa da culpa, ela fica meio inerente em nós mulheres, assim. É culpa se tu não abdica, é culpa se tu abdica. É culpa se tu é filho, e daí tu pensa que a abdicação foi por tua culpa, e é culpa se tu é filho, e, enfim, a mãe não abdicou, mas aí tu ficou naquele lugar de teve que ser cuidado de outras maneiras. Então, assim, a culpa, ela tá ali. Tipo assim, a gente mora com a culpa, né? Tipo assim, simplesmente mora, dorme, vive, come, janta, bebe, sempre com culpa. E eu não tenho uma pergunta. Eu só queria falar sobre isso, assim, sabe? Sobre essa ideia do abdicar e como isso como é ruim, né? Essa coisa do sempre ter culpa. Eu vou abrir aqui meu microfone. Mari, quer falar? Que eu vou palestrar. Quer falar? Não, então, é porque tem... TEDx. Isso me traz muitos pensamentos, né? Não é... Tá, eu vou sair falando aqui tudo que me veio na cabeça enquanto tu falava. Eu também não fui planejada, nem minha irmã. Então, eu cresci meio que achando muito estranho o conceito de planejar gravidezes. Eu lembro disso. De tipo, quando minhas amigas falavam sobre planejar ou sobre que elas foram planejadas, eu ficava tipo,
quê? Como assim? Não faz o menor sentido. Foi uma coisa que acontece, sabe? Foi como eu cresci. E eu achava que eu nunca ia ser a pessoa de planejar. Criança nenhuma, vai acontecer quando tiver de acontecer e pronto. Mas a gente cresce, né? E aí entende um pouco mais o porquê do planejamento e tal. Até porque, por mais que a gente fale de planos, eu não acho que planejar é a melhor palavra, porque planejar parece que a gente tem algum controle sobre. E na verdade a gente tem zero, sabe? Tipo, você pode estar com sua conta do banco recheada, né, para o fundo bebê, você pode estar no lugar que você queria estar na sua carreira, você pode estar com a pessoa com quem você gostaria de construir sua família. Enfim, você pode estar naquele lugar que você diz, pronto, eu queria estar aqui, agora eu vou engravidar, e nunca engravidar. Ou você pode passar 8 anos tentando engravidar, ou sei lá, 3. E aí a sua realidade já mudou daqui em 3 anos, sabe? Então, não é bem assim. E mesmo quando você se planeja todinho, e aí vamos dizer que aconteceu de primeira, sua primeira tentativa você engravidou. Não tem planejamento que suporte essa realidade, porque é um susto também. Você nunca espera que vai ser de primeira. Então, mesmo quando você tá todo planejado, vem de primeira e você fica, o quê? O que eu faço agora, né? Tanto é que a maioria das pessoas que planejam, elas planejam, mas fazem assim, ai não, idealmente daqui a 4 meses. Mas eu vou começar a tentar agora porque vai demorar mesmo um tempo. Gente, todo mês as chances são exatamente iguais, sabe? Exatamente. Acontecer hoje ou acontecer no 11º mês é igual a chance. Mas claro que com o acumulativo de tentativas e tal, dentro de um ano você provavelmente vai ter engravidado se você tá com tudo em dia, né? Com tudo em ordem. Mas enfim, então tem essa questão de que eu também achava muito estranha essa questão do planejamento. Tem a questão de olhar pra minha mãe e saber que com 24 anos, morando na cidade, tipo, longe da família dela, longe até mesmo do meu pai, porque, enfim, tipo, eles estavam coisa de trabalho e tudo mais, ela se descobriu grávida com 24 anos. Eu, criança, olhava pra isso assim, adulta, né? Controle total da vida. Pessoa profissional que mudou de cidade pra trabalhar numa clínica, não sei o que lá, fonoaudióloga. Com 24 anos eu cheguei no Canadá. Eu não tinha nenhuma condição de estar grávida naquela época. Eu era um bebê. E quanto mais o tempo passa, mais eu olho pra trás e fico, que minha mãe com 24 anos estava grávida da primeira filha, sabe? E aí, quando bateu os meus 26, 27 anos, eu ficava, meu Deus, minha mãe nessa idade já era mãe de 2. Eu não tô nem perto de me achar pronta pra ser mãe, sabe? Então, foi uma coisa que ficava muito na minha cabeça. E até hoje eu paro lidando com as coisas com a Marina. Eu fico, meu Deus, minha mãe teve que lidar com isso com 24 anos. Eu sei que, comparado com a realidade de algumas gerações atrás, que com 20 já era mãe de 10, eu sei que 24 não é tão novinha assim. Mas é muito novinha, né, minha gente? Assim, eu acho um choque. Mas não só, minha mãe, vou aqui abrir a história familiar. Não só ela engravidou sem querer, como ela engravidou 3 vezes, cada uma com um método de proteção diferente. Eu sou fruto de uma camisinha que estourou, tá? Minha mãe tinha um DIU. Ela tinha um DIU e minha mãe engravidou da minha irmã. Descobriu quando tava marcando cirurgia pra tirar não sei o que lá, que o médico achava que tinha aparecido no útero dela e na verdade era minha irmã. E aí ela também engravidou uma 3ª vez, não sei se era pílula, não sei o que ela tava fazendo, mas enfim, esse não vingou, né? Essa gravidez não foi pra frente. Mas foi isso. Ela não tava tentando, ela não tava nem, tipo, brincando de arriscado, tipo, se rolar, rolou. Não. Ela tava se precavendo e, né? A boa e velha estatística, odeio, porque, estatisticamente falando, a chance é 0,000. Se tem chance, não se sinta seguro, tá? E aí vem minha história também, porque numa das fases que eu... Assim, eu sempre quis ser mãe, né? Mari já falou aqui 1000 vezes, eu sempre quis ser mãe. Mas depois de crescer, de vir pra cá, tá vivendo a vida de adulta e tal, o rolê, os corre todo, eu ficava, meu Deus, seria tão mais fácil se eu não quisesse. Eu queria tanto não querer. Virou a minha frase, eu queria não querer. Eu queria não querer estar no Canadá, eu queria não querer ser mãe, eu queria não querer várias coisas. Mas a questão é, eu queria. Enfim, mas eu tive a minha fase mais rebelde em relação a isso, do tipo,
não quero. O povo falava assim, não quero, não fala sobre isso comigo, não quero ser mãe, não quero ser mãe, não quero ser mãe. E eu descobri que tava grávida. Isso faz anos, tá? Eu tava de DIU também. E, enfim, não vou entrar em detalhes, mas por questão de tempo mesmo, porque assim, posso falar à vontade sobre isso, mas não dá tempo, já vai fazer 1 hora de gravação. Eu me descobri grávida, no auge do meu não quero ter filhos, e em questão de 24 horas, assim, eu fui de acho que meu DIU tá fora do lugar, porque tá dando uns incômodos aqui, pra ir pro hospital, descobri que eu tô grávida e saí de lá sem uma trompa, porque era ectópica, minha trompa tava rompendo, não tinha salvação, tipo, foi muito louco aquele dia, tá? Foi muito louco aquele dia. E naquela noite que eu passei entre saber que eu tava grávida e não saber o que ia acontecer, esperando a hora da ultrassom, porque nos hospitais daqui, o setor de ultrassom fecha de madrugada, tá? Já aconteceu 2 vezes eu passar por isso, mas enfim. E eu fiquei esperando das 7h pouca da manhã, que era a hora que abria, e eu fui pra casa, enfim. E aí nessa noite que eu passei acordada, esperando, eu lembro que muita coisa mudou pra mim. Mudou pra mim o tipo, ok, eu não queria engravidar agora, mas meu Deus, eu vou ser mãe, sabe? Tipo, uhul! Minha vida vai virar de cabeça pra baixo. Eu não estudei ainda, né? Não comecei meu curso ainda sou babá. Meu Deus, não tava preparada. O que é que eu faço da vida? Meu Deus, responsabilidade. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Abdicação de tudo que eu não me preparei pra abdicar agora. Eu vou ter que abdicar. E ao mesmo tempo, por exemplo, eu sempre achei que eu queria ter uma menina. Sempre falei que eu quero ser mãe de menina. E sempre disse que, não, eu ia ficar triste assim se eu fosse mãe de menino. Naquela noite eu descobri que não. Naquela noite, segurando minha barriguinha, assim. Eu lembro que eu senti assim, tipo, eu só quero que seja tudo bem, sabe? Tanto faz, se for menina, se for menino, tipo assim. E aí, fui pro hospital, faz a ultrassom, descobre que é ectópica, muda tudo, caos. Eu, honestamente falando, nunca senti muito a perda daquela criança, sabe? Porque não foi planejado, não foi algo que eu tava tentando. Foi um caos tão grande que eu tinha que, na verdade, vivenciar o luto da minha trompa que foi embora. Eu com 20, acho que eu tinha 27 anos. E eu fiz, meu Deus, 50% das minhas chances de engravidar foram embora. E não é verdade. Tipo, depois eu estudei, aprendi que não é assim. E aí, tipo assim, abre parênteses. Marina foi ovulada do óvulo que eu não tenho trompa. A trompa do outro lado pegou. E eu sabia disso quando eu engravidei. Enfim, a gente pode fazer outro dia só pra falar sobre essas histórias, porque eu amo. Mas O foi comprovado lá. beliscãozinho. O beliscãozinho, senti o beliscãozinho. E a moça da ultrassom checou, confirmou e chorou. A moça da ultrassom chorou, porque ela se emocionou muito com todos os detalhes da história. Mas foi. Marina foi do óvulo que eu não tenho trompa mais. Do ovário, no caso. Eita, derrubei foi tudo aqui. Chegava a emoção do assunto. E aí... Enfim. Vivenciei um pouco isso de não ter planejado e ter acontecido. E ter que lidar com a perda e tudo mais. Depois que eu comecei a querer engravidar, eu engravidei. Eu acho... Tu sabe disso, amiga? Eu não sei se tu sabe, mas eu acho que sim. Que eu engravidei e perdi. Tu sabe, né? Pronto. Sim. Quase ninguém sabe, mas eu engravidei na minha primeira tentativa. Mas é claro que eu sei, Pois é, eu imaginei que sim, mas primeiro mês a gente tentando, eu engravidei. E aí veio o choque, do tipo, meu Deus! Eu achei que tava pronta, mas o que é que eu faço agora da minha vida? E aí eu perdi, e aí eu chorei muito. E aí foi triste, e aí foram meses tentando de louca, né? Porque, tipo assim, acabou aquela... Eu falei assim, vamos com calma, sem pressão. Quando rolar, rolou. Rolou de primeira, eu me apaixonei por estar grávida. E aí eu perdi aquilo. E aí, minha gente, foi uma crise, entendeu? Do tipo, queria, porque queria de novo. Até que quando tinha que acontecer, aconteceu. Marininha veio, tinha que ser ela. Minha March Baby, que não foi March Baby. Porque... Aí vem a outra história, que é o seguinte... Eu tinha pensado, né? Quando é que eu quero que esse neném nasça? Eu queria que ela nascesse no outono, por vários motivos. Mas, enfim, tudo bem. Não rolou. Aí, eu pensava, não. Quando for junho, eu vou pular.
eu não vou tentar engravidar em junho, porque se eu engravidar em junho, ela nasce em março. E em março já tem o meu aniversário, o aniversário de Jonatas, o aniversário da filha de uma amiga da gente, tem o aniversário de outra filha da amiga da gente, tem o marido de uma amiga da... No caso, o marido da amiga não, um amigo da gente, que também faz em março. Mês de março é muito cheio. Eu não queria que ter um bebê em março. E aí, chegou junho, tu acha que eu ia pular? Não ia pular, porque, pelo amor de Deus, eu só quero uma criança, venha quando for. Aí, não pulei. E eu ficava, eu vou engravidar esse mês, eu tenho certeza. Sabe por quê? Porque se é minha filha ou meu filho. Ela escutou assim, eu não queria ser de março, eu vou ser de março sim. Eu vou vir em março sim. E aí, eu tinha certeza absoluta que ia ser meu March Baby. E Marina tinha o due date quando? Dia 5 de março. E eu não tinha dúvida. Tipo, essa neném vem em março. Mas aí... A vida acontece e Marina veio dia 22 de fevereiro. A aleatoriedade total do meu March Baby, que não foi um March Baby. Mas ela é quem ela precisava ser, nascida no dia que ela precisava nascer. E tá tudo bem. Então assim, Nath, mesmo com todos os planejamentos que você planeje, as coisas não saem conforme planejado, entendeu? É um caos essa coisa de maternidade. Concordo na questão da culpa. Eu lembro de criança, eu me senti muito culpada, assim, de... Não sei porquê nessas noias, mas de tipo, poxa, meus pais têm que fazer tudo pensando na gente, eles nem puderam viver a juventude deles. Eles puderam, mas enfim, na minha cabeça na época não. Eles tiveram que abrir mão de tantas coisas, né, por a gente. Mas, assim, falando de um lugar de mãe agora, eu sei que não é a realidade de toda mãe, tá? Não é a realidade de todo pai. Não é. Mas acredita na sua mãe, que diz que todo o resto é resto. É verdade, seria melhor ter uma conta mais recheada, porque filho, né? O dinheiro vai embora, assim, ó, tchau. E aí, é verdade que talvez ela tivesse uma vida mais confortável, se você não tivesse aqui, se sua irmã não tivesse aqui, se sei lá, entendeu? Mas seria muito mais vazia. Para ela, Deus, não tô dizendo que a pessoa que não tem filhos vai ter uma vida vazia, por favor. Que deixando claro. Mas para a vida da sua mãe, que viveu a vida dela tendo vocês, tira vocês. Tenho certeza que ela prefere nem imaginar esse cenário hipotético, entendeu? Porque pelo menos é o que a gente sempre escutou e eu hoje olho e faço, não, é verdade. Eu podia ter mais dinheiro, eu podia ter mais liberdade, eu podia ter muitas outras coisas. Mas é uma abdicação que por mais que ela venha com dor... Porque é difícil abrir mão de si. É Kobe. É Kobe esse barulho. Kobe, você tá fazendo barulho, Kobe. Silêncio. O tio do carpete vai vir arrancar o carpete pra você. Eu sei. E aí, é claro que a abdicação vem com dificuldade. Tipo, faz parte do pacote. Mas é quase que gostosinho, sabe? Tipo, é quase que, tipo... Vem com... É uma abdicação que vem com um alívio e vem com um amor tão grande. Vem com um propósito, sabe? É uma abdicação com propósito. A dor da maternidade é uma dor que tem propósito. A dor do parto, sabe? Tipo, então é diferente de um acidente que você tava aí andando e alguém atropelou. Tem propósito nenhum, você só se lascou, entendeu? Mas a dor da maternidade, ela é aquela dor diária que a abdicação, né? Tipo, a abdicação da maternidade é aquela abdicação diária que é tipo... Tá tudo bem, é por algo maior que eu. E aí tá tudo bem, tá tudo certo. Eu vou chorar aqui hoje rapidinho, mas... Olha esse sorriso, entendeu? Tipo assim, tô aqui, vou me estressar, perder uns cabelos, sabe? Mas... Sério, essas perninhas, essa risada, olha esse gritinho de abuso, essa criança que nem cresceu e acha que pode mandar na gente, entendeu? Aí você respira e segue em frente, do tipo, perdi aqui mais um pedacinho meu, ela já arrancou o coração, minha gente, tipo, quando elas nascem, eles arrancam o coração da gente e vai viver fora do corpo da gente, o resto é tipo, o que se compara com isso, entendeu? Nada. Adorei essa reflexão, adorei. Eu tinha mais algumas coisas aqui pra falar, mas eu não sei se a gente não tá muito apertado de tempo. Mari, tem alguma coisinha aí pra falar pra nós? Até tenho. Mas não sei se cabe. Mas assim,
Eu não gosto quando falam. Eu tenho lugar de fala porque, obviamente, eu não fui planejada, né? A rainha do planejamento da organização, o plot twist não foi planejada. E aí, olha, já entregando, né, noias, entendeu? E respostas do passado. Pois é. Mas eu não gosto quando falam, eu não fui planejada. Porque, levando em consideração a grande maioria, né, dos pais e mães, são responsáveis, são amorosos, né? Então, assim, importa. Porque não deu amor, não deu carinho, não deu educação. Não, se perguntar pra eles, troca? Não troca. Sabe? Porque é um amor tão gigante que não consegue. Não tem nem. Pode ser a mãe, o pai mais ansioso do universo, mas se tá ali com aquele amor todo, né, dentro de si, não tem nem a possibilidade do e se a minha vida tivesse sem, né? Não existe a opção B, C, D, sabe? É uma única opção, no meu entendimento. Por que eu tô falando isso? Porque, enfim, eu sou mãe de pet, né? Minha filha é preciosa. E quando o Mai fala assim, é uma abdicação com propósito, deu vontade de dizer, é uma abdicação que nem é abdicação. Porque nem parece abdicação, na verdade. Porque entre estar numa festa, num restaurante, e estar em casa com a minha filha, eu quero estar em casa com a minha filha, entendeu? Principalmente a minha filha, que existem muitos lugares que eu não posso levar a minha filha, né? Então, entre estar com ela e sem ela, claro que eu quero minha filha. Eu esperei a minha filha a minha vida inteira. 30 anos eu esperei a minha filha. Sonhei, a maternidade que eu sonhei, desejei e quis é a maternidade pet. Desde criança, ela é um sonho que virou realidade, sabe? Então, eu particularmente, mesmo sendo uma pessoa que, enfim, tenho questões não com a maternidade, mas eu tenho questões com a parentalidade, né? Eu até separei aqui para explicar o que é parentalidade, que é a relação entre aqueles que cuidam, educam e compõem o núcleo familiar de uma criança. E, enfim, e tem todo um outro contexto, assim, explicação mais profunda, mas basicamente aquela pessoa de sangue ou não, responsável legal ou, de fato, da família, né, de sangue, que exerce essa figura do pai e da mãe, né? Do parenting, né? Os pais. Não só pai e mãe separadamente. E mesmo sendo uma pessoa que eu tenho muitas críticas, né? Com quem me gerou, né? Que, enfim, os personagens eu chamo de barriga de aluguel e o doador do espirro, né, gente? Aquele do leitinho. Ainda assim, sendo uma pessoa que não foi planejada, eu particularmente, eu, eu não acho que muda alguma coisa você ter sido planejado. Não, assim, sabe? Não muda, sabe? Minha filha concordando comigo. Então, enfim, eu tenho muito outros adendos para falar sobre a minha experiência de maternidade, não como mãe de pet só, mas também como filha, mas aí é questão de tempo, né? Deixa eu dar uma sugestão. Vamos fazer parte 2. Gente, essa temática, esse tema, ele é cheio de nuances. Acho que a gente poderia discutir por muito mais tempo. E foi decidido, então, que a gente vai fazer uma parte 2 desse episódio. E hoje a gente vai encerrar por aqui, questionando um pouco sobre essa questão da abdicação. E eu achei interessante, Mari, tu trazer isso de foi planejado? Não foi, mas assim, ainda assim, esses pais, alguns pais tomam a decisão de cuidar dessa criança e de criar uma família e de manter uma vida saudável, né? Psíquica ou física para essa criança. E isso que é o que mais importa. Então, assim, é um lembrete muito importante de que, com certeza, a maternidade, ela é uma escolha. Ela tem que ser uma escolha, né? Ela não pode ser um além, porque, como eu disse antes,
Nós mulheres carregamos o dom da vida, a gente tem a capacidade de ser mãe, nem todas queremos, e eu acho que nem todas devemos, simplesmente por pressão da sociedade, né? A gente tem que ser mãe porque quer ser mãe. E tem ainda uma outra questão que é, se acontecer uma situação e a gente acaba sendo mãe, tendo que ser mãe fisicamente, né, pensando naquela questão de, enfim, não poder abortar em relação à nossa saúde, ou não querer, existe ainda a possibilidade de ser mãe de coração, né? Ter uma adoção, um cuidado de uma outra criança que não nasceu da gente, mas que é nossa, né? Então, excelentes reflexões, gostei muito. Gente, vou dizer, eu surtei fazendo... As pobres das gurias tiveram que me dar uma acalmada, porque eu fiquei pensando o que eu queria falar, é um assunto que me toca tanto, e que eu fiquei pensando, tem que fazer jus, porque é uma coisa tão séria, é uma coisa tão importante, é tão... A minha mãe vai ouvir e vai ficar julgando, também tem isso. Mas eu acho que me pegou nesse lugar, assim, eu não quero estragar falar sobre isso de uma maneira que não vai fazer jus, sabe? Então agora já foi decidido que a estrelinha é da Mai. Tá aqui tua estrelinha dourada, Mai. Concordo plenamente. Eu só queria fazer um adendo que eu vejo uma poesia no fato de Nath não ter sido, entre muitas aspas, ser planejada. Porque, beleza, não foi planejada, mas você aconteceu, né? E de você existir, de você acontecer, uma família se formou, sabe? Então, porque você existe, existe Vi, existe um pai, existe uma mãe, existe a família Calai Silva. Então, eu realmente... É verdade, amiga. E assim, cara, tá, não foi planejada, mas poxa, que paz, né? O pai e a mãe, maravilhosa, super admiro, amo, são maravilhosos. E existe coisa mais linda do que a responsabilidade inesperada? Não é? Isso diz muito sobre a minha experiência enquanto filha da barriga de aluguel e do doador de esperma, sabe? E também filha de Evandro e de Vera, né? Os meus avós, que na verdade são meus pais. Mas isso vai ficar para um outro episódio. Então pronto, eu só queria fazer essa minha colaboração, porque eu realmente eu vejo beleza, onde existe a beleza e a definição de amor de um jeito mais puro, né? De um dos jeitos mais puros que a gente pode expressar. Nath veio e juntou tudo. E juntou todos e ainda veio Vi depois. É isso. Nossa, me emocionei aqui. Fiquei bem tocada, porque é isso, eu acho que é escolha, né? É escolher querer estar ali, querer maternar, querer paternar e simplesmente fazer isso da melhor maneira que se pode. Nath, aí, ó, se fosse para resumir a maternidade em uma palavra, escolha. Porque mesmo quando é por acidente, você só vai ser mãe se você escolher ser. Entende? Tipo, então, é isso. Escolha. E não tem nada a ver com parir. Né? Exato. Isso. Era o adendo que eu ia fazer, Mari, foi mais rápida. Você pode ser mãe sem parir e pode parir e não ser mãe. Né? Exato, é o que eu digo. Exatamente. Gente, eu acho que olha a evolução do Pokémon, né? A gente saiu de 3 palavras para uma. Adorei. Sucintas. Ai, adorei. 16 minutos e 3 segundos de sucintez, sustentabilidade. E vem aí o segundo episódio. Porque somos sucintas. Adoro. Isso, obrigada, meninas. Amei, achei lindo. Que episódio lindo. Foi. Eu achei que foi muito bom mesmo. Vamos dar as assim, mãos. Boas reflexões, vamos. Ai, que linda. Muito que bem. Isso aí, estamos em todas as redes. Pessoal, a gente gosta muito quando vocês dão um retorno assim, sobre o que a gente tem feito aqui, o trabalho que a gente tem feito. Hoje eu recebi uma mensagem bem linda do meu pai, querido,
Então, assim, se vocês puderem, se vocês quiserem compartilhar com nós o que vocês têm pensado, que vocês têm algumas reflexões que vocês têm quando vocês nos escutam. Obrigado por ouvir até aqui. Sei que os episódios estão um pouco longos ultimamente, mas é que, nossa, somos 3. Tem que falar. Hay que hablar mucho. Então, assim, acaba que é isso. Tem tanto podcast de 3 horas, gente. Pô, 1 hora e pouquinho tá de boa. Assiste nós então, assim, então é isso. Estamos em todas as redes, todos os canais de streaming. Se vocês gostam de assistir videocast, estamos aí no YouTube. E se puderem, deixem um like, nos sigam, compartilhem com amigos e com amigas que vocês acham que vão curtir os nossos papos. E é isso. Cruze, cruze. Cruze, cruze. Cruze, cruze, cruze. Tchau. Tchau.